Você não é iniciante, você é um intermediário mais aí. Tem uma boa base, você pinta muito bem, você tem entendimento de desenho legal, em composição, né? O que eu vi, na hora que você vai construir, principalmente cabeças, perde um pouco a estrutura. Então, por exemplo, ó, esse rosto aqui é o que me chamou mais atenção. Você tem uma tendência, às vezes, de achatar o rosto, até os olhos, assim, ficam um pouco próximos um do outro. Isso gera uma sensação um pouco estranha, assim, né, de que não tá na estrutura natural de um rosto humano. Então, e principalmente o olho, assim, o olho que... Quando eu bati o olho e vi os olhos, assim, dos seus personagens, eu senti esse incômodo, assim, principalmente nessa posição 3/4. Aqui de frente, ó, tá ótimo, tá muito bom, tá estruturado, tem volume, talvez com alguns ajustes aí que eu já falo, mas quando você pega mais de 3/4, tipo esse personagem, uma leve variação nos olhos, principalmente, assim, eu acho que eles não estão encaixando tão bem no rosto, na cabeça, não estão acompanhando tanto a perspectiva. Então, por exemplo, ó, esse rosto aqui, ó, ele tá muito bom, tá bem renderizado e tal, mas parece que os olhos, eles não estão acompanhando o volume da cabeça. Se você parar pra ver assim, ó, vai a testa, nariz, aí pensar em 3D aqui, ó. Beleza. Parece que os olhos, eles estão meio fora, assim, eles não estão... É leve, assim, é muito sutil, é muito pouco, mas parece que eles estão meio que fora, assim, meio que fora desse ângulo aqui, ó. Existe sempre Entendi. um alinhamento, né? Um alinhamento de boca, nariz. Você até percebe que também o nariz está levemente levantado, assim, ó. Você vê que ele está levemente... não está reto, digamos assim, paralelo com a boca. Parece que você sente que ele tá, o lado aqui da narina que a gente tá vendo tá um pouco levantado. E da mesma maneira, eu sinto que os olhos, parece que eles estão um pouco inclinados e também não estão acompanhando o mesmo plano, né? Se você parar para ver assim, que imaginar, a cabeça vai simplificando muito, assim, né? A cabeça é isso aqui. E aí parece que tá fora, assim, ó, tá tipo meio que desconectado do plano do rosto. Quando na verdade Entendi. o olho ele precisa acompanhar perfeitamente esse alinhamento, né? Assim como o nariz, assim como a boca, para ficar coerente. Então parece que às vezes ele sai um pouco, parece que ele tá mais achatado, assim, né? Não tá realmente no mesmo plano. É muito sutil, é muito pequeno, mas é perceptível, assim, quando você começa a analisar mais atentamente. E aí, o que que é isso, assim? Né? Aquele estudo que você falou que talvez você tenha dificuldade, né? De pegar para estudar anatomia, de repetir ali, construir uma cabeça, de pegar uma foto e entender, pô, como que é o olho em 3/4, né? E como é que ele deforma, como é que ele fica em perspectiva, em determinado ângulo, em várias rotações de cabeça. Talvez isso se perca um pouco, né? Então, é interessante fazer o estudo, porque o estudo é isso, né? É a única fonte de informação que vai te fazer desenhar cada vez melhor. Infelizmente, não dá para confiar na nossa memória, no que a gente sabe, porque senão a gente fica rodando ali em conhecimentos que a gente acha que é certo, mas não é tanto, porque a nossa memória é muito ruim. Por mais que a gente veja pessoas todos os dias, a gente não consegue de fato memorizar. Nossa memória é muito falha, apesar do que a gente, né, pode achar que nossa, é muito bom, eu lembro exatamente, mas é muito louco. Tenta ver assim, ó, tenta fazer um autorretrato seu. Você vai ver, sem olhar para referência nenhuma, sem olhar para o espelho, você vai ver que é muito difícil. Eu já Então, tentei desenhar pessoas que eu conheço e acabei só não conseguindo fazer nada sem exato. referência. Talvez uma coisa biológica, assim, a gente não foi feito para reter essas informações de verdade, assim. E o desenho é basicamente isso, assim, é reter, é memorizar, pô, como que é um rosto humano? Como é o meu rosto humano? Ou da nossa mãe, nosso pai, sei lá que seja. Porque, né, se a gente estudar eles e tal, estudar o nosso próprio rosto, a gente vai de fato memorizar e entender as nossas características. Então, não dá para confiar na nossa memória e no que a gente sabe, no que a gente vê no mundo real. A gente precisa sentar, fazer o processo lá dos fundamentos, estudar, fazer o processo de construção de cabeça, de anatomia, né? Olhar para os músculos, para os ossos, para a gente entender, pô, como que é um olho dentro de uma cabeça? Como que ele está posicionado? Qual é a perspectiva? Senão, não tem como, assim, a gente vai sempre achar, eu vou chutar o que é um rosto, né? Então, e aí fica complicado, assim, a tendência da gente errar, né? Porque a gente está aprendendo e tudo mais. E aprender a desenhar, basicamente, é reprogramar seu cérebro. É você tirar as memórias ruins e colocar as memórias boas, né? Memórias de verdade que você
observou repetidas vezes, praticou repetidas vezes e memorizou corretamente. Tem que estudar, cara. Não tem como, assim. Todo grande artista estudou muito, assim. Tem que sentar e estudar, porque não tem outro caminho. Eu não conheço, nunca ouvi ninguém falando o contrário. Sempre ouço, estude os fundamentos, estude muito, senta aí na cadeira e faz, né? Mas é isso, assim. Eu vejo que existe essa questão, assim, do rosto, principalmente em 3/4, e também, ó, em perfil aqui, ó, dá para trabalhar um pouco mais, né? Dá para entender melhor a estrutura de uma cabeça. Não é um desenho realista aqui, né? É mais estilizado, mas dá para partir aqui do estudo aqui de uma foto. Então vamos supor, né? Às vezes eu também tenho o problema de pular muitas etapas, tipo, fazer um rascunho muito, muito já finalizado. Eu já faço um rascunho, só que sem fazer aquele esqueleto antes, sabe? Talvez é uma certa ansiedade aí, né? De chegar e já ir direto para a pintura aí. Mas vamos lá. Ó, então dá uma olhada que, obviamente, né, tem vários tipos de rosto e tudo mais, mas vamos pegar a média aí, vamos fingir que esse é um rosto médio. E repara, né, que eu costumo dizer nessa etapa de rosto, principalmente de perfil, que o rosto, na lateral, ele tem uma escadinha, como se fosse uma escadinha, assim. São várias linhas que formam vários ângulos e formam o nariz, a boca e etc. Então, nota só essa foto, por exemplo, dessa menina, como tem ângulos aqui, ó. Ângulo da testa, ângulo aqui da parte superior entre os olhos, né? Tem um ângulo específico, na verdade é uma curvatura, né? Mas é basicamente um ângulo para o nariz, um ângulo talvez na ponta, um ângulo na entrada aqui das narinas, da base das narinas, e para todos os outros elementos do rosto, né? Então é muito característico dessa menina esses ângulos. Se eu mudar qualquer um desses ângulos, deixa de ser ela. Então, por exemplo, se eu, sei lá, alongar o queixo dela, que é normalmente um negócio aqui, uma parte que chama muita atenção, né? Muito marcante. Se eu alongar o queixo dela, exagerei aqui, né? Mas para ficar evidente, assim, ó, tipo, parece outra pessoa, né? Não parece ela. Ou um queixo mais para frente, assim, ó. Tá vendo? Olha como muda. Só o queixo, velho. Só o formato do queixo, só o ângulo do queixo. Todo o rosto, todo personagem que seja, tem um padrão de linhas, tem um padrão de ângulos. E, obviamente, também tem uma média que a gente pode fazer de um rosto idealizado, né? Quais são esses ângulos, quais são as posições. Também tem essa questão, ó, de o que está na frente do quê? Ela está um pouco com a cabeça para baixo, mas vamos lá. Né? Literalmente, assim, ó, a partir da testa, onde que está o nariz? Qual que é a distância, a profundidade da boca? Assim, o quanto a boca está para trás dessa linha da testa, por exemplo. Entende? Se você pegar assim, você vai ter uma noção assim, ó, pô, a boca é aqui, a ponta do nariz é aqui, é maior que a testa está aqui. Então, o queixo tá para cá, tá vendo como tá uma escadinha assim, ó? Então, é nesse sentido que a gente precisa prestar atenção em rosto para criar um rosto harmônico, né? Criar um rosto que, digamos assim, é a média, assim, que a gente estuda, que a gente observa no mundo real, e para não criar algo que destoa, né? Que não parece verdadeiro. Então, aí vamos olhar aqui o seu personagem. Então, repara como, tudo bem, é estilizado, beleza. Existe muitos tipos diferentes de rosto, mas vamos lá. Eu sinto assim, ó, que tem muitos ângulos, né? E a escadinha aqui é um pouco desproporcional. Por exemplo, eu vejo a testa aqui, ó, ela é bem ampla, bem larga, né? Se a gente dividir o rosto aqui no meio, talvez a partir do nariz, olha só o tamanho do rosto e o tamanho do topo da cabeça, assim. Então é bem chamativo, assim, né? E os ângulos aqui não, as proporções também, os ângulos são bem extremos, assim, né? Uma variação bem extrema e gera um efeito bem cartunesco. Não sei se era a sua intenção fazer isso, assim, mas se você quiser um estilo, assim, talvez mais mangá, mais semi-realista, é interessante se apoiar em referências, né? Em pegar uma referência. Você usa referência para desenhar? Não, né? Você vai direto. Sim, eu uso Você usa? referência. Boa.
Eu Então tenho é sempre legal, o Puriref aberto com várias referências que eu pego. Mas acho que na época desse desenho eu ainda não usava tanto referência assim, mas eu usava. entendi. Então é interessante, assim, não só no desenho de criação, pegar uma referência, mas também no estudo. É super importante usar no estudo para você entender, tá, como que é um rosto humano? Qual é como é um rosto de perfil? Qual é essa estrutura, né? Será que normalmente a testa é mais para frente mesmo? Será que o nariz tem uma curvatura X ou não? Ou a boca é bem pequena assim mesmo? O queixo é assim mais para frente? Então, repara que normalmente o rosto, na verdade, ele é quase como um V, não, um C talvez. Ele tem uma coisa assim de nariz está na frente, o resto vai para trás, né? Testa, queixo. Então, existe um padrão. E aqui no seu, assim, a gente vê que tá tudo bem para frente, né? O queixo para frente, a boca para frente. E aí é talvez um padrão, assim, não tão, que a gente encontra tão corriqueiramente em um ser humano. A maneira como tá aqui na minha visão, assim, essa construção de cabeça, eu acho que ela tá faltando um pouco de harmonia entre as partes, né? Umas partes estão muito grandes, estão muito pontudas, outras bem pequenas, ou mais para frente, mais para trás. Eu acho que está Entendi. faltando um pouco mais de equilíbrio entre as partes para ficar mais harmonioso e semelhante com a realidade. Tudo bem que não é estilizado, não é hiperrealista, porém, mesmo um desenho estilizado, ele se apoia em certas proporções, em certos padrões da realidade. Por isso que a gente estuda os fundamentos. A gente estuda a partir de pessoas, né, de fotos, de modelos, para depois estilizar, mas sabendo as regras, sabendo a proporção real, para depois você brincar com ela, né? Porque senão você tende a perder a mão, né? Já que você não tem tanta familiaridade com, talvez, com cabeças humanas reais, você faz de uma maneira que perde um pouco do pezinho com a realidade. E todo desenho tem um pé na realidade, porque a gente está representando um ser humano, né? Pessoas. Estilizado, porém, tem um pé na realidade. Então, por isso que fundamento é tão importante. Ele te permite criar, inventar, mas ainda assim parecer real, parecer crível, parecer ou harmônico, né? Então, acho que sinto um pouco disso, assim, que falta um pouco disso, mas é isso, assim, e cuidado com os olhos, assim, eu vejo que normalmente aqui, ó, fica bem apertadinho, né? Nota como, olha só de bater o olho aqui, ó, a gente já vê que existe um espaço muito maior dos olhos, né? Que não é tão próximo quanto a gente está vendo o seu desenho aqui, ó, tá vendo? Essa distância aqui, ó. Uhum. Então, normalmente o que a gente diz, obviamente em 3/4 muda, mas a distância entre um olho e outro é de outro olho. Porém, obviamente, né, em 3/4 muda porque tem perspectiva. Mas basicamente é isso, assim, ó. Se isso aqui é um olho, tem que ter um outro olho aqui no meio. O olho aqui, o outro olho aqui. A distância é de como se fosse de um terceiro olho, certo? E aí a gente precisa proporcionalmente manter isso mesmo aqui em 3/4. Os seus olhos, eles são bem estreitos, assim, são bem esmagados. Eu acabo aproximando eles demais. Isso, exatamente. Talvez a questão assim, ó, vamos fazer um teste aqui, ó. Mover um pouco o seu olho, só um pouquinho, já dá talvez uma certa diferença. Cadê? Porém, já, ó, para mim já fica muito mais harmônico com uma pequena distanciada aí do rosto, do outro olho. Então, assim, é muito pequeno, assim, são microajustes que você precisa fazer, que eu comentei anteriormente, para deixar esses rostos mais harmônicos, mais equilibrados. Você sabe construir, mas é só alguns pequenos ajustes aí que tá faltando, principalmente nos olhos, nessa questão dos alinhamentos boca, olho e nariz na mesma perspectiva, né? Então, por exemplo, né, parece que essa boca, ó, ela não tá exatamente no mesmo alinhamento. Então, olha só que interessante. Tudo bem que ela tá fazendo um joguinho com a boca ali, né? Fazendo um gracejo, mas o rosto, ele tem que estar alinhado, assim, ó. Nariz, boca, tem que estar tudo na mesma linha. Ó, só que a gente já vê que a boca tá torta. Ela tá fora do prumo. E olha só essa menina aqui, ó. Vamos ver. Olha só. A gente fez a mesma coisa. Testa, nariz, nariz, boca. Olha só como tá alinhado. Como tudo tá no mesmo, olhando, né? Na mesma divisão, no mesmo centro.
E aqui a gente vê que a boca tá meio que pra fora, assim, parece que ela tá colada, assim, tipo, colada do rosto, tá meio que inclinada. Tudo bem que ela tá fazendo, né, tipo, um joguinho, um sorrisinho, mas mesmo assim, com o sorrisinho, não vai ter tanta distorção, né? Não vai tirar a boca do centro. Ela vai só deformar para um lado. Mas o centro permanece. Se essa menina estivesse rindo, ia, né, deformar os lábios e tal, mas o centro é o centro, entende? Então, Entendi. o rosto, ele tem seguir essa regra aqui, ó, alinhamentos, tudo tem que estar no mesmo ângulo, senão fica muito estranho. Tá vendo como é muito, muito paralelo? Então toma cuidado com isso. A tendência da gente, é normal isso acontecer, mas é isso, assim, precisa estudar, principalmente a partir de fotos, seres humanos, aquele processo de construção, né, e estudar, praticar, entender como que é um rosto, para depois você estilizar, conseguir estilizar melhor, com mais harmonia, tá? Não ficar com o olho pequeno, ou meio que estrábico, assim, né, muito próximo, ou boca, nariz desalinhado, isso é muito comum de acontecer, né, perder a perspectiva. Então, por isso que é importante fazer esses estudos. Beleza, King? Então, esse é um Beleza. ponto, assim, que é o principal, assim, que eu vejo, que me chamou muita atenção, que é bem, né, evidente nos seus desenhos, assim. Você, de modo geral, você tem um bom conhecimento, mas falta ainda lapidar alguns desses pontos aí.